Lala, hoje esse podcast está diferente, né? Tá diferente, Gabi. Hoje a gente vai falar de mitos e verdades sobre suplementação e alimentação. Perfeito, gente. Nós reunimos aqui todas as perguntas de todos os canais da VitaForum, aqui do podcast, do nosso Instagram, para poder entender o que é verdade e o que é mentira sobre suplementação. Exato, porque a internet traz várias respostas para uma mesma pergunta, né, Gabi? Exatamente. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Laegine, sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre mitos e verdades da suplementação. Olá, eu sou a Gabi Pascoal e este podcast é patrocinado pela VitaForum Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. E hoje vamos conversar com 3 convidadas super especiais. Ela é nutricionista clínica esportiva e graduada em comunicação social, publicidade e marketing. Tem formação em emagrecimento avançado, doenças inflamatórias intestinais, nutrição em cirurgia bariátrica e fitoterapia. Seja bem-vinda, Selma Nascimento. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Que gostoso, viu, Selma? Obrigada. Ela também é nutricionista, especialista em nutrição clínica e fitoterapia funcional. Realiza atendimentos e programas nutricionais. Seja bem-vinda, Elô Carneiro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E para finalizar, mais uma nutricionista. Ela é especialista em nutrição esportiva e funcional, pesquisadora em fitoterapia aplicada à performance esportiva e autora no livro de nutrição do adulto Diretrizes para Assistência Ambulatorial. Seja bem-vinda, Patrícia Kelly. Obrigada. Uma salva de palmas para as nossas convidadas. Uhul! Gente, afinal de contas, não tem profissional melhor para tirar dúvidas sobre suplementação e nutrição. Né? Então, sejam muito bem-vindas. Para a gente é um prazer ter vocês aqui e principalmente para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente realmente dar a informação correta, né, para as pessoas. Acho que esse é o propósito, né, Laís? Exatamente. Vamos começar? Bora, né? Dúvida tem, né, sobre suplemento. Não é? Vocês escutam muitas dúvidas no consultório também, né? E as pessoas recebem muita informação também, como a Laís falou, na internet, mas também muita desinformação. Né? Então, o uso indiscriminado, sem consultar um profissional. Acho que isso é uma coisa que a gente pode alertar, que vai ser bem importante aqui nesse nosso podcast. Perfeito. A gente costuma falar que de nutricionista e louco todo mundo tem um pouco, né? Boa parte. Tem um pouquinho de informação sobre alguma coisa, né? Então é importante a gente ter essa oportunidade de desmistificar algumas coisas em relação, as informações em relação à nutrição, à alimentação. Então é importante sim a gente ter esse bate-papo. Obrigada, né, pelo convite. A gente que agradece. Pessoal, então vamos começar aí com um tema, um suplemento polêmico, né? Que tem muitos mitos aí em torno dele. Creatina. É verdade que a creatina retém líquido e engorda, meninas? Olha, esse é muito comum as pessoas falarem sobre isso, até mesmo quando vão nas casas de produtos comprarem, cuidado que engorda, cuidado que incha. Na verdade, a creatina, ela traz força para o músculo, ela hidrata o músculo, né? Ela não vai inchar. Então, eu gosto também de pedir muito para os meus pacientes cuidarem, porque às vezes pede, mistura com suco lá que está cheio de conservante, corante. Então, o que vai inchar às vezes é até o sódio que tem dentro desses sucos aí que as pessoas misturam, mas a creatina, ela dá hidratação. Então, a pessoa tem essa sensação mesmo que o corpo ficou um pouco mais hidratado, mas isso não quer dizer que vai inchar e muito menos engordar, porque ela não tem caloria, né? Então, é um suplemento maravilhoso, um dos suplementos que os profissionais mais gostam de usar dentro da parte esportiva, dentro da parte clínica, e é mito, ela não engorda nem incha. Na verdade, essa retenção ela é dentro da célula e é desejada, né? Principalmente quando a gente pensa no processo de hipertrofia. Então, é necessário, é importante que tenha essa hidratação dentro da célula. Além de ajudar muito também na recuperação muscular, né? Sim, perfeito. Então, como pós-treino, é bem interessante. E com uma alimentação caprichada, né? Então, se você toma creatina e não cuida da alimentação, como a Paty falou, tem essa retenção, mas aí a pessoa acredita que é da creatina, mas também se ela começar a limpar a alimentação, melhorar, ela vai perceber que ela vai desinchar devido aos maus hábitos alimentares e a creatina vai fazer o seu papel. A nutrição não é algo isolado, né? Não. A gente tem que pensar que é um conjunto da obra, né? É um processo ali, você tem que tomar cuidado com tudo, alimentação, suplementação, não é nada isolado, nada faz milagre. Tudo tem que estar andando junto. De mãos dadas.
Você sabe que é interessante, assim, meninas, a gente começou a falar de creatina aqui, e a gente percebe que a creatina, ela cada vez mais tem sido consumida, né? Então, assim, aumentou muito a demanda desse suplemento. As pessoas, a gente percebe que elas se sentem mais seguras em consumir creatina. Eu acho que graças, principalmente, a muitas pessoas que vão buscar um profissional como vocês, né? Que vão tirar dúvidas e entendem como tomar. Mas ainda assim, tem gente que acha que creatina faz mal para os rins, né? Acho que vocês têm alguma coisa para trazer pra gente em relação a isso? Faz mal ou não faz? Tá até faltando no mercado, né? Ficando conhecida que a creatina ficou, principalmente pós-Covid, né? Mas não, é um mito, né, que a creatina faz mal para os rins. É claro que o paciente renal, ele precisa, né, de um acompanhamento. A gente evita para quem tem, né, problemas renais, mas uma pessoa totalmente saudável não vai ter complicações do rim, né, Tati? E é importante a gente também fazer o uso desse suplemento de acordo com a prescrição do profissional. Então, se você faz o uso em superdoses, né, de forma exagerada, você pode vir a ter algum problema, mas isso não é uma indicação, né, que a gente faz de acordo com os estudos. A creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo inteiro, um dos mais prescritos. Então, a gente faz essa prescrição com propriedade e com segurança. Então, se tem uma pessoa que, sei lá, não vai consumir 50, 100 gramas de creatina por dia, aí a gente já não consegue saber se isso tem segurança, se essa prescrição a gente tem segurança. Inclusive, uma das indicações clínicas é para idosos, né? Sim. Então, para a questão de sarcopenia, que é a queda de massa muscular, evita essa queda de massa muscular. Então, também para a questão cognitiva, depressão. Então, ela, além da parte esportiva, massa muscular, que a gente falou, nós temos indicações clínicas da creatina que são muito interessantes e a gente usa nessa população, né? Que é uma população, né, que talvez tenha mais cuidados, né, o rim, tal, mas é muito seguro. Né? Eu ia até perguntar sobre isso, né? Essa questão de usar a creatina só quando se treina, né? Existe aí alguma recomendação de vocês em relação a isso? Quem não treina pode usar também? É interessante que seja feita uma indicação, né? Então, a indicação dela não é só para melhorar a performance. Como ela falou, ela tem uma aplicação na parte cognitiva também que é muito importante. Como quando a gente pensa no paciente vegano, que ele já não tem essa ingestão de fontes, né, animais, a gente consegue também ter uma boa ação, né, principalmente na parte cognitiva com a creatina. Então, a gente sempre pede indicação que seja o de uso crônico para que a gente realmente tenha um efeito. Então, se você treinou, se você não treinou, tem que fazer a ingestão da creatina. Todos os dias, dias para que a gente consiga ter o efeito dela. E sempre com acompanhamento. Feito com acompanhamento. Ela funciona por saturação, né? Então, todos os dias você está ali com acompanhamento. Claro, eu gosto muito, a minha área eu trabalho muito com mulheres e pessoas 50, 60 anos, menopausa. Então, ela foi muito usada pós-Covid agora, pelas essas queixas, sim, né, de memória, fadiga. Eu já uso há muito tempo, né, dentro dessa condição. Não sei se a Selma usa com outras condições também, ou só com esporte. Não, mulheres que eu atendi muito paciente pós-Covid durante, né, o Covid mesmo, o problema. Eu atendi muitos pacientes com muita fadiga, então assim, tive um feedback muito bacana da creatina. Lembrando que ela tem um efeito a longo prazo, né? A gente não toma creatina, já tem o resultado da creatina no próximo dia. Tem adolescentes que eu atendo que pensa que, eu vou tomar, doutora, creatina essa semana para eu ficar grandão. Pra fazer um milagre em mim. Eu quero ficar grandão. Então, assim, 90% dos adolescentes que eu atendo, eles olham para mim e falam, tá tomando alguma suplementação? Creatina. É o primeiro suplemento que eles, né, tomam de forma discriminada mesmo, porque o professor da academia passou. É o combo academia, né? O combo academia. Então, assim, a gente sabe que é a longo prazo, então eu uso sim para outras patologias também. Mas eu usei bastante para fadiga muscular e teve um efeito muito bacana nos meus pacientes. Sabe, meninas, que uma indicação da creatina que eu gosto bastante de trabalhar é para controle de glicemia no paciente diabético, né? Então, como ela melhora também a questão dos receptores glúteo no músculo, ajuda a controlar a glicemia, e eu acho que é super pertinente, principalmente para o diabético que faz musculação, né, que está pensando nisso, em controlar a glicemia, eu acho que é uma boa. Eu acho que uma coisa legal para a gente falar é como comprar uma boa creatina também, né? Muito. Então, eu sempre me pergunto, a gente sabe que existe, né, a Creapura, que vem a monoidratada, mas eu sempre peço para ler o que tem dentro, né? O que tem junto. Não precisa ter nada, né? Só a creatina ali, monoidratada e tal.
E às vezes a gente pega suplementos aí com corante, com sabor disso, com sabor Sim. daquilo. Não vale a pena, né? É bem desnecessário. Acho que se a pessoa não consegue... Até eu falo para o meu paciente, não é gostoso, é gosto de pó, mas não é ruim também. É só botar ali e tomar, né? Mas pode misturar, às vezes, com suco, né? Pós-treino, com proteína, se vai usar, não sei. Aí o paciente combina com o seu profissional. Mas acho que isso é interessante, né? O que tem dentro daquele produto, né? A gente tem aqui a nossa da Vitafor, que é purinha, né? É um excelente produto. Você sabe o que você falou? E a gente tem um cuidado muito grande, né? Como você disse, tem a patente da CreaPure, que é uma patente alemã, e a gente também tem a creatina monohidratada, que não tem essa patente, mas aí precisa dessa avaliação, né, de procedência. Então, até completando um pouquinho, já que você falou da creatina do nosso patrocinador, nós temos as duas versões na linha. E o mais importante de tudo, independente de ser a CreaPure ou não, são os controles de qualidade internos que a empresa tem. Então, para todo mundo que conhece a Vitafor, vocês que já estiveram na nossa casa, né, Laís? A gente tem um laboratório, inclusive, que testa todas as matérias-primas, testa os produtos. Então, a procedência é muito segura, né? Exatamente. O nosso patrocinador está sempre em contato, né, com os profissionais, com os nutricionistas, garantindo, né, essa idoneidade. Lembrando sempre que a creatina monohidratada tem mais evidências, né, científicas. Então, realmente, é ela que vai trazer aí os resultados pra gente. E é importante, por isso que é importante a gente estar sempre procurando um profissional para receber essa orientação adequada. Meninas, e agora eu tenho uma pergunta que é interessantíssima. Principalmente você falou que você atende paciente 50, 60 a mais, né? Essa melhor idade. E essa dúvida é muito comum nessa faixa etária, pessoal. Suplemento alimentar é bomba, anabolizante. Você olha, vai dar pro seu vô um whey protein pra melhorar a massa muscular dele. Ele vai olhar e falar assim, mas você tá me dando bomba, filha? Não é assim? Não é uma coisa muito doida? Fala pra mim, como é que vocês veem isso? Chega essa dúvida lá pra vocês? Chega bastante, né? Principalmente, eu acho que as pessoas têm mais receio é a creatina, né? Porque elas sempre acham que, como é um suplemento que tem efeito ergogênico, que tem relação com esteroides, anabolizantes, enfim. Quando a gente pensa no whey protein, ele sempre tem essa dúvida, mas é um suplemento e vai melhorar minha massa muscular como, né? Então é importante que a gente explique para o paciente dentro do consultório como que ele vai agir no nosso corpo, né? Olha, um suplemento proteico vai agir dessa forma, suprindo aquilo que você não conseguiu alcançar através da alimentação. Quando você explica para o paciente por que você está fazendo aquela prescrição, por isso que é importante passar pelo profissional, ele tem aquela informação, ele entende e ele consegue seguir, né, sem ter esses receios que a maioria das pessoas tem. Ele tem essa segurança do profissional. Acho que é uma coisa muito importante a gente puxando para o profissional, né? Importantíssimo isso que a Paty falou, sempre explicar, né? O profissional explicar o porquê. O paciente, você que é um profissional, entenda o que você está tomando. Às vezes pega os pacientes lá, eu estou tomando isso, mas por que ele te deu? Não sei. Você tem que saber por que você está tomando as coisas. E muitas vezes é um profissional que pede para você não usar, que isso é ruim, que é bom, o próprio profissional não estuda aquela área, né? Então, quem vai te indicar suplemento nutricional com segurança é o nutricionista, né? É o profissional que estuda sobre suplementos, complementação alimentar. Então, muitas vezes, vem a desinformação de profissionais mesmo, né? Já aconteceu comigo de prescrever para o paciente a creatina e o médico falar, não, isso é perigosíssimo, você não pode. E aí, como tem, né, a hierarquia, mas graças a Deus meus pacientes confiam muito em mim, justamente por isso, né, parte de explicar, eu acho que isso muda muito a adesão, a confiança que o paciente tem. Então, busque com o seu profissional, peça, porque às vezes o profissional é muito rápido, acaba não te explicando, porque acha que você não vai querer saber, mas você precisa saber o que você está consumindo, né? É importante, né? A pessoa precisa saber o que está consumindo, entender qual que é o processo, né, que vai acontecer ali. E até aproveitando isso, a gente queria saber da questão do whey protein. Engorda? Como que a gente pode aí trabalhar com ele no dia a dia do nosso paciente? Gente, o whey protein é mito, tá? O whey protein não engorda. Eu nunca vi ninguém engordando só de whey protein. Não é?
Como a gente está falando de suplemento, gente, suplemento é vida, mas assim, todo mundo tem que tomar suplementos? Não, gente. Né? Aí vai de uma boa consulta, de uma boa anamnese do seu paciente, ver as necessidades dele, né? Mas assim, a proteína ela é bem bacana, a gente prescreve muito whey protein, sim, não só para pacientes que fazem atividade física, mas para idosos como eu, né? Para mulheres, então, como assim, eu, idosa, você que atende pacientes idosos. Você falou minha amiga que é eu idosa, uma minha amiga idosa. Então, assim, o whey protein é muito bem-vindo, tá? Na suplementação, na nossa prática, né, de consultório, muito bem-vindo. Desde que a gente também entenda o que é que a gente está passando para o nosso paciente. Se é um paciente que tem problema, por exemplo, com lactose, então vamos saber o tipo de proteína ali que a gente vai estar disponibilizando para ele. É legal comentar, Selma, porque a gente estava comentando, né? Eu tenho intolerância à lactose, eu posso consumir whey protein? Pois é, o whey protein, para quem tem intolerância à lactose, se for de uma outra fonte de proteína que não seja de soro do leite, por exemplo, de ervilha, tem, né? Sim. Agora os veganos, então de arroz. Aí, assim, é super bem-vindo, tá, gente? Mas para tomar bastante cuidado mesmo, profissional mesmo que tá te prescrevendo aquilo, conhecer o produto, porque muitas vezes, assim, o paciente, ele lê muito, né, no Google Médios lá. Então, assim, ele traz muita informação para dentro e muitas desinformações para dentro do consultório. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado, né, nós profissionais, para sempre estar explicando, como a Paty falou ali, sempre com bastante atenção para o meu paciente, para que ele não saia com aquela dúvida e desmistifique isso, né? Que a proteína, vou estar tomando whey protein, ou então que vou ficar grandão, né? Barombão, vou ganhar muita massa muscular tomando, né? E não é bem assim o caminho. O produto ele pode servir não como um suplemento, mas como uma refeição também, né? Um complemento, aquela pessoa não consegue ao longo do dia atingir as quantidades de proteína, né? Então a gente coloca como uma refeição mesmo, né? Para que a gente consiga fechar, né, o cálculo ali, ó, a quantidade de proteína no dia. Então a gente está sempre na rua. O que você... A proteína é muito difícil, né? Você não tira um pedaço de frango para, né? Você vai comprar uma barrinha de cereal, um pão de queijo, uma bolacha, né? Então a parte proteica é bem importante ao longo do dia e é muito difícil às vezes levar e colocar numa shakerinha o pó e depois só complementar com água e fazer. É uma opção que a gente salva tem. A vida, né, da gente nesses lanches intermediários, no café da manhã. Eu atendo muito bancário. E aí eles entram no trabalho 11 da manhã e para 3h30 da tarde. Então eles ficam esse período todinho sem alimentação. E é bem o horário do almoço, bem o horário né? do almoço. Então, para esses pacientes, a gente prescreve muito. Então, assim, é essa atenção mesmo, né? E levar em consideração a rotina daquele paciente, né? Então, isso legal, a gente tem que levar em é consideração. um suplemento que gera saciedade também, pela parte proteica. interessante. Então não chega em casa morto de fome, né? E ataca tudo. É que a gente não faz a prescrição só pensando na parte esportiva de Exatamente. performance, né? Então, muitas vezes o paciente é um paciente que faz 2 refeições ao dia. Você vai analisar o histórico alimentar daquele paciente. O paciente está com um déficit muito grande de proteína, mas porque ele não sente fome, né? Então, assim, ele não consegue comer um grande volume. Então, a proteína ela ajuda bastante em relação a isso. A gente conseguir bater a nossa meta de proteica ao longo do dia. Ainda nesse tema de whey, Selma, você atende muito paciente bariátrico. Sim. Como é que é? Porque esse whey e bariátrico, eles praticamente andam de mãos dadas antes mesmo da cirurgia. Como que é Sim, isso? a suplementação para esses pacientes a gente começa bem antes, né, da cirurgia, então faça aquele acompanhamento bem antes, então já introduz. Muitos pacientes têm DUP, né, depois da cirurgia, então eles não conseguem fazer mais a mastigação da carne, infelizmente, então tem que mudar mesmo as fontes proteicas da dieta desse paciente. A grande maioria tem dificuldade em consumir mesmo a carne, então a gente prescreve bastante, sim, a adesão é bem positiva, né? Mais aquelas proteínas neutras, sem sabor, porque eles enjoam muito rápido, né? E a gente sabe que a cirurgia bariátrica diminui muito a absorção, né, de alguns nutrientes, principalmente essa parte proteica. Então eu prescrevo bastante mais adesão ao sabor neutro. Evita aquele emagrecimento Fácil, né? sim, Muito rápido. Porque eles consomem, além de consumir, né, os macros e os micros em quantidade bem menores, a proteína fica um déficit muito grande. E para alcançar a proteína que ele precisa, com a nossa base de cálculo ali no finalzinho, tem que suar. Então,
Sim, com certeza, suplementação para esses E pacientes às é vida. vezes o paciente confunde, né, a flacidez com esse percentual aí a desejar de massa muscular, né? E a gente precisa conversar, olha, vamos ajustar esse aporte proteico, né? Essa proteína neutra super ajuda porque a gente consegue colocar em preparações doces, salgadas. E isso para o bariátrico é fundamental. Infelizmente, assim, muitos pacientes da bariátrica, eles cortam um pouco o caminho, né? Então, muitas vezes, o último profissional que eles procuram é o nutricionista, e que deveria ser o primeiro, para já começar essa conscientização, porque eu pego muito paciente que tem reganho de peso pós-bariátrico, um ano depois já está ali com aquele peso, muitas vezes até maior do que o que ele começou. Pego pacientes que querem que aumente o IMC dele para que ele consiga fazer cirurgia. Então tem de tudo, então eles cortam um pouco o caminho. Então a suplementação ela tem que vir bem antes mesmo da cirurgia, durante a cirurgia e pós-cirurgia. Então tem que ser um acompanhamento bem de perto, né? Tem que entender que tem que ser algo assim bem, né, com um profissional mesmo. Eu brinco com os meus pacientes, eles vão ficar comigo durante muito tempo. Então, paciência, vamos lá, porque o caminho é longo. E é isso mesmo, mas a suplementação ela é fundamental para o paciente de bariátrica. E eu tô sabendo que tem uns sabores novos, né? Que eu não provei ainda. Eu quero Vocês provar. falaram Não, então, a gente tem o Whey For agora, ele tem o neutro, Sim. que nós falamos, tem o Cookies and Cream e o mocatino. gente, Eu já gosto de pegar o mocatino e colocar ele quente, gente, na água quente. Tem Né? dó, uma parte Uma refresca, gente, uma delícia. Uma opção quentinha, né? Porque à tarde. Meninas, vamos falar um pouco de beleza agora? Vamos, Gabi, vamos falar com as meninas que estão lá assistindo a gente. Olha que beleza. Olha, gente, dá uma olhada aqui. É só olhar pra cara delas. A gente já vai responder a próxima pergunta. Meninas, vamos falar sobre um tema polêmico: colágeno. Colágeno funciona ou não funciona pra pele? Muita gente pergunta. E aí? E aí? Eu sempre falo assim, depende, né? A pessoa ela tem uma alimentação toda desbalanceada, né? Tá consumindo mais alimentos que vão estimular a inflamação. Se ela for consumir o colágeno todos os dias antes de dormir, não vai fazer efeito, né? Então, o colágeno, ele é a cereja do bolo. A gente precisa, claro, ter uma alimentação equilibrada, anti-inflamatória, antioxidante, que a gente sabe que tudo isso vai interferir tanto na utilização, né, ótima daquele produto, na absorção. Então, a gente precisa ter uma alimentação bem equilibrada para a gente fazer a suplementação e utilizar, de fato, todos os benefícios daquela suplementação. O colágeno, a gente não usa, antigamente a gente ouvia falar dele mais para a questão da pele, cabelos, unhas, né, beleza de forma geral. Mas hoje a gente já faz tratamento a nível intestinal com colágeno, por exemplo, né? Então hoje eu uso muito colágeno para os meus pacientes, eles gostam bastante do efeito. Inclusive, eu tenho algumas amigas lá na clínica que elas fazem, né, a botox, fazem todos os procedimentos injetáveis e a gente faz em conjunto a prescrição, né, porque vai ajudar aquela paciente a melhorar, né, todo o resultado que ela fez ali dos injetáveis, né? Paty, aproveitando isso que você falou, gelatina e colágeno hidrolisado são as mesmas coisas? Vamos falar assim, Ainda tem gelatina no mercado. Não, gente, não tem nada a ver, porque a gelatina que você compra no mercado, ela tem sódio, ela tem corante, né? E aí ela não vai te trazer nenhum benefício em relação à pele, tá? Então, processamento, né? Não tem. O colágeno que você usa como suplemento, ele é processado, ele é todo revisado, ele tira um pedaço ali da proteína, né? O colágeno hidrolisado para que a pessoa absorva melhor. Tem toda uma tecnologia, Eu né, acho por trás. que é legal a gente comentar esse conflito que tem no meio acadêmico também. Por isso que a gente ficou tudo aqui, olha aí, o que vai começar? Né? Porque existe, né, um conflito aí, dizendo, colágeno é besteira, você está gastando dinheiro, está jogando dinheiro fora. Dentro dessas condições que a Paty falou, se você está comendo errado, se você não tem uma boa alimentação e faz o colágeno como um complemento para ter essas funções que ele... Aí sim, você está realmente desperdiçando sua vida, seu dinheiro, sua saúde e tudo mais, né, que a gente sabe. Mas sim, o colágeno tem estudos fantásticos, nós temos profissionais no Brasil
que são eu não sou uma estudiosa do colágeno, mas eu sigo a mulherada aí da nutrição estética. Eu confio no que elas estudam e trazem para nós. Então, eu tenho total segurança de prescrever para os meus pacientes, aqueles pacientes que eu vejo que estão indo bem, aquelas mulheres que hidratação de pele, intestino também uso muito, né? A inflamação crônica, desbiose, é uma série de condições que a gente pode utilizar, mas para pele, cabelo, unha, ruga, ajuda sim. Uso também é contínuo, né? Todos os dias tem que estar ali estimulando. Dentro desse contexto que vocês falam. Dentro desse contexto, mas sim, tem muito benefício, tem estudos, nós temos respaldo, nós temos muitos profissionais excelentes que estudam o colágeno dentro da estética e nos trazem esse embasamento que sim, dá para usar, não é dinheiro jogado fora se você usar com consciência e saber escolher também o produto, né? Sem corantes. Exatamente, né? Porque aí a gente já tem o colágeno, mas aí tem uma série de outras coisas que não é interessante para o paciente. Artificial disso, exatamente. Aroma artificial daquilo. São aditivos químicos que fazem mal. Aí vai tratar o intestino por causa da glicina ali do colágeno e bota um corante artificial ali. Combinou, né? E é um benefício a longo prazo, né, gente? Não é tomar colágeno no mês, minha ruga não sumiu, minha pele melhorou, não tô mais hidratada. Não é é a longo prazo, né? A gente tem que também explicar sempre isso pro paciente, né? Legal, meninas, maravilha. E aí, vamos agora falar um pouquinho sobre outro tema. Suplemento alimentar é substituto de refeição? Depende. Esse você que vai responder pra gente. O que você acha? Acho que você sabe que está trocando. Às vezes meu paciente fala assim, eu posso comer um doce desse tamanho? Eu falei, você já sabe a resposta. Ele quer só o seu aval. E aí, o que vocês acham? Gente, suplemento, ele, como o nome já diz, ele é para suplementar aquilo que a gente está precisando dentro dali da nossa, né, do nosso cardápio ali diário. Ele não é um substituto de refeição de forma alguma. Como eu disse, eu atendo alguns pacientes que em determinado período do dia ele não consegue parar para fazer uma refeição. É diferente, né? Então, para ele não ficar com aquele período muito longo de jejum, a gente entra com a suplementação adequada ali, baseada em tudo aquilo, naquele ritmo, do estilo de vida daquele paciente. É algo bem pontual. Então, assim, na minha visão, não substitui. E vocês, meninas? Depende muito. Por exemplo, depende de como que você colocou para o paciente. Se tem um paciente que ele tem uma necessidade energética aumentada, mas ele não tem apetite, eu posso substituir aquela refeição. Eu posso bater, por exemplo, com uma fruta, energeticamente falando, vai ter caloria suficiente para suprir, né? E às vezes a gente consegue ofertar mais do que ele comeria um prato feito, né? Então, nesses casos, a gente consegue fazer uma substituição. É porque eu imagino que a pergunta seja assim, isso como forma de emagrecimento, né? Eu vou substituir ali. Eu acho que é no geral. Isso. Tem gente que fala, não vou jantar. Vou pular aqui Sim, uma tem refeição. pacientes que não gostam, né? Eles não se sentem bem. Então, eles Não. processam Ou a parte da manhã. Exatamente. Eu E acordo. depende de todo o contexto do dia, né, depende. Paty? Não é só o jantar. E aí, o que você fez no restante do dia? E a gente se baseia muito para suplementar, né, nos sinais e sintomas. Dentro da consulta a gente faz uma anamnese, questionário, pergunta como é que é seu dia, seu cocôzinho, tudo. Sinais e sintomas a gente avalia e também os exames da pessoa, né, como é que está, né, o exame e as condições clínicas, né, que aí a gente já pode até falar de outro suplemento que é o coringa nosso, que é o ômega 3, né? Nossa, super. Então, É o próximo Pergunta, vamos já tô elogiar. eu sou meio quando eu spoiler aqui. vou dançar forró com os meninos, eu que conduzo. Mas você sabe, até antes da gente entrar nessa pergunta, eu tenho uma observação que pra mim ficou muito claro nesse bate-papo. Somos seres únicos, né? E assim, o quanto nós somos únicos, o quanto a nossa necessidade diária é única e que a gente realmente tem que olhar para nós, e por isso a importância de buscar orientação, né? Porque às vezes pro teu momento, né, pro momento dos seus objetivos, pro seu momento, aquilo vai ser importante, né? Igual nesse caso, tem pacientes que a gente consegue fazer essa substituição, Sim. né, pela proteína. Então, tem paciente que chega pra gente com sobrepeso. Ele não consegue, ele fica assim, como que eu tô com sobrepeso se eu não consigo comer como uma vez por dia?
Quando você vai olhar, o paciente está com o metabolismo todo bagunçado. Todo Então travado. ela não consegue comer. Passou por uma série de usos de medicação, mexeu no apetite. Então, a suplementação, ela entra como um substituto, porque ele já não está fazendo, né, ingestão de outra refeição, além do almoço, por exemplo. Então, a gente consegue aí suprir as quantidades de sei lá, proteína ou outro suplemento que a gente coloca, que bate com uma fruta, com alguma outra coisa, a gente já consegue melhorar o aporte energético. Então, às vezes, o paciente está com sobrepeso, você vai fazer um histórico alimentar, ele está consumindo ali 600 calorias no dia. Você vai diminuir, fazer uma restrição maior que isso, você não pode fazer isso, né? Então, o que você tem que fazer? Começar com uma suplementação para esse paciente pode ser uma saída. E quando você respeita, né, Paty, esse indivíduo que está aí na sua frente, eu acho que ele consegue daí aderir muito mais, né? Isso acontece Então muito. isso é muito legal. Isso acontece muito porque já chegou para mim paciente que fala assim, olha, você vai falar que para eu comer 3 vezes ao dia? Eu não consigo, eu sou como uma. Então se a gente chega com essa proposta, mas que tal a gente fazer um shake dessa forma? Você conseguiria antes de dormir? Ah, eu posso tentar. Então ele consegue, né? Então aí ele já começa a ter, perceber as mudanças. Então já mudou o apetite, eu já fiz um estímulo hormonal, né? já mudei um pouquinho ali a rotina do paciente, ele já consegue inserir uma refeição ali. Então a gente consegue modular muito isso com o paciente. Então a gente precisa ter essa empatia, né, esse respeito. Ó, consigo comer uma refeição só? Então vamos tentar colocar assim, dessa forma? Né? Então, acho que é interessante a gente ter essa visão de que o paciente ele é único, tem pacientes que vão conseguir, para ele vai ser melhor substituir, tem pacientes que não, tem pacientes que falam assim, olha, eu não consigo, eu prefiro comer, né? Tá precisando ainda de proteína? Vamos então escolher um momento que a gente vai, aí nesse caso eu vou suplementar, tá precisando, então a gente olha um momento que não seja um substituto de uma refeição que ele gosta de fazer. Que legal. Então, Tô adorando, gente, esse podcast, tô achando o máximo. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo também. Com certeza. E vamos falar, né, Gabi, de um suplemento muito famoso, que é Elojai. Deu spoiler pra gente. Que é o ômega 3. Eu tenho certeza que o pessoal, né, de casa já viu na farmácia, né, ou na TV falando sobre o suplemento de ômega 3, né? Como que a gente pode escolher um ômega 3 de qualidade, Lô? Isso é muito interessante, porque assim, ó, tem várias coisas que você tem que olhar dentro de um produto, né? E a gente tem muito no mercado. E isso a gente tem que cuidar mesmo, porque o ômega 3, ele é uma gordurinha, né? Um óleo de peixe. Em primeiro lugar, um bom produto, ele tem a proteção desse óleo de peixe. Isso eu gosto muito de mostrar. Então, às vezes, tem muita propaganda aqui na frente, mas atrás tem muitas coisas interessantes para ler, né? Então, assim, aqui a gente tem da Vitafora um produto que tem o selinho. Cadê o selinho? Aqui, Ali ó. na frente, É um selo de qualidade, um FOS, que é um selo que traz para nós segurança de que esse produto é seguro, é puro. Tem a questão de você saber ler também a quantidade de ômega que tem. Então, às vezes, fala, mas o da Vitafora é muito mais caro. Mas quando você vai ver, na cápsula, você tem muito mais ômega 3 do que naquele baratinho que você comprou. Você tem que tomar 4 cápsulas do baratinho para dar uma do da Vitafora. Sem propaganda, mas já fazendo propaganda, a Vitafora no Brasil é o melhor que tem mesmo. Né? É um produto que a gente tem segurança de prescrever. Então, o que é o ômega? Né? É a somatória de EPA e DHA aqui dentro da cápsula. Aí você tem que ir lá atrás, ver quanto de EPA e DHA tem no produto e depois subir um pouquinho e ver quantas cápsulas o produto te sugere. Então, você vai ver aqui que esse, por exemplo, gente, eu acho que vou fazer a conta de cabeça, é 1,5, né, para 3 cápsulas. A gente tem de ômega 3 aqui. E aí uma coisinha que eu depois vou passar para as meninas, eu gosto também de pedir para o meu paciente observar é a quantidade de EPA e de DHA. EPA a gente tem assim, um trabalho mais anti-inflamatório, né? E o DHA um trabalho mais cognitivo. Então depende muito. E eu Esqueceu a memória, né? Virou a Dory do Procurando Nemo já. Eu trabalho muito com gestante. Sabe qual que é? Sempre tem essa dúvida. isso Que é legal. horário eu vou Isso é tomar, legal. né? Isso é bom. Isso é uma... São 3 cápsulas, ela é muito grande, eu tenho que tomar as 3 de Eu uma gosto vez de só. pedir à noite, assim, Sim. ali junto com o jantar, porque eles reclamam muito, às vezes, do gosto voltar. Mas também
Tem a questão também anti-inflamatória, também interessante pós-treino, né? Eu gosto muito de prescrever para os pacientes ótimo. pós-treino, né? Por questão anti-inflamatória. Sim. Tem. E um bom ômega 3, ele é vida, né? Ele tá ali dentro da nossa... É a base da prescrição. Sim. Eu acho que quando o nutricionista, pelo menos assim, sou nutricionista e trabalho com muitos, quando ele precisa escolher um suplemento, ele escolhe o ômega 3. Eu peguei um paciente... O paciente vai sair sem nada. Não, leva o ômega para alguma coisa e funcionar. E é tão curioso a questão do ômega 3. Eu peguei um paciente há um tempo atrás que ele veio de um médico e o médico proibiu ele de tomar ômega 3 porque estava subindo o colesterol dele. Ave Maria. Uma das indicações clínicas. Entende? Então, assim, a falta de conhecimento, né, gera isso. Então, o cardiologista me falou que eu não posso tomar a ômega 3. Então, ele já sentou no consultório. A primeira coisa que ele me falou, não me passa ômega 3, eu não vou tomar, porque eu tô vindo de um cardiologista e ele falou que não é pra eu tomar. Então, assim, gente, a gente tem que desmistificar mesmo, né? Você sabe que eu quero pegar esse gancho que você falou e um pouco do gancho do que a Elô falou, né? Às vezes você entra numa farmácia, enfim, em qualquer lugar, você olha aqueles ômega 3 baratex, né? Aquela pilha de ômega, R$20, sei lá, 150 cápsulas, enfim. E aí esse ômega não tem as certificações, não tem os cuidados que a Elô colocou aqui mais. Exato, geralmente transparente, porque precisa estar preservada da luz e tudo mais. E aí ele toma esse ômega e aí pode ser que até aumente o colesterol, porque deve ter tudo ali, menos ômega 3, né? Então realmente é importância. Né? Exatamente. Exato. E aí, lembrando, né, que esse podcast é patrocinado pela Vitafar Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. E a gente tem aqui um QR Code na tela de 15% de desconto em todos os produtos da Vitafora. Então, ó, aproveitem aí. Adoramos desconto, né? Muito Eu bom. queria também falar um pouquinho em relação ao ômega 3. A gente recebe, eu pelo menos recebo muita indicação de encaminhamentos, né, médicos. E aí o paciente ele já vem utilizando ômega 3. E isso é muito importante, a gente ter uma atenção na hora da receita, da prescrição, o médico coloca lá, ômega 3. E ele não faz essa abordagem que a gente falou aqui, né, de explicar para o paciente quantidade de cápsulas, de indicar, porque existem vários tipos. Dentro da própria Vitafol tem vários tipos de ômegas, né? Então, assim, ômega 3, qual que é a concentração de EPA, de DHA, para que eu estou indicando? É cardioprotetor? É para uma doença com característica inflamatória, né? Gestantes. Então, por exemplo, paciente com endometriose, eu sempre passo o ômega 4 Plus, só que eu não passo uma cápsula. Então, assim, tem médico que passa uma cápsula, né? Eu passo no mínimo 3 cápsulas, é uma paciente que está muito inflamada, né? Então, a gente vê que tem muito isso. Aí o paciente, ele sai do consultório médico, passa em qualquer farmácia e pega qualquer ômega. Então, é muito importante a gente explicar, e colocar isso mesmo na receita, né? E explicar para o paciente dentro do consultório e o paciente seguir realmente a orientação do profissional que fez você realmente sair de lá sem dúvidas. E seguir a orientação do profissional, né? Isso, do profissional. Então, às vezes, chega na loja e o lojista mudou a prescrição. Você não precisa tomar. Não tem muito isso, então vocês sabem que. E uma coisa legal, assim, que a gente também falar, não sei lá na tua região, acho que vocês comem mais. O consumo de ômega nosso baixo, né? Aqui na região de São Paulo. Eu sou de Floripa, Manezinho, a gente come até bastante peixe, usa outras fontes, né? Mas em muitos lugares do nosso país o consumo é quase nulo e é um nutriente importante, né? Então isso também é interessante a gente abordar, né? Como está o consumo seu de ômega 3, porque precisa, né? E tem também o peixinho, né? A Vitafol tem para crianças, que muitas vezes crianças não gostam de comer peixe. E aí tem aquele peixinho pequenininho que é mais fácil de engolir, até para pessoas que têm dificuldade de engolir uma cápsula maior, né? Então é um produto que também super vale a pena. E quando o paciente pergunte para o profissional que você tem, peça explicação, né? Saia dali entendendo o que você está, né, levando de receita. Legal, meninas, adorei. E vamos fazer mais uma pergunta agora, saindo um pouco do universo do ômega, indo para o multivitamínico. Tem gente que vai na farmácia, compra um multivitamínico e põe ele embaixo do braço e toma pro resto da vida. Faz sentido fazer isso ou não? Tomar o mesmo multivitamínico para sempre? Mas um desperdício, né? Sim, precisa de tudo. Às vezes não tem tanta necessidade, a pessoa está muito focada no suplemento e pouco focada na nutrição em si, né? Em variar mais a alimentação, em comer
pelo menos 3 variedades de fruta, vegetais no almoço e no jantar, a variedade mesmo. Então, tem coisas que a gente não encontra numa cápsula, né? Só nos alimentos de verdade. Então, observar isso. Às vezes não tem necessidade, esses produtos muito prontões. Também tem a questão do corante, né? Da disponibilidade, né? Como que eu estou absorvendo aquilo ali realmente vai ser útil para mim. E tem a questão também da proporção em relação ao que tem ali, né, dentro daquela cápsula. Então, às vezes eu tenho uma vitamina que está inibindo a absorção de outra, então a gente precisa ter atenção quanto a isso. E se eu penso no paciente que ele tem realmente uma insuficiência ou uma deficiência, pode ser útil até certo ponto, né? Mas de forma crônica para a vida toda, não. Então você tem que ter um prazo, né? Olha, eu tô com uma deficiência, sei lá, de ferro, e eu quero suplementar aquele ferro e outros minerais, mas por quanto tempo, né? Então você não faz uma prescrição para sempre, é diferente do ômega 3, né? Que a gente tem que fazer acompanhamento, né? Então, momento, né? Exatamente. De como tá a rotina isso, tem que analisar ele de forma muito individual, porque o problema do multivitamínico é que ele não é tão individualizado assim, né? Então, ele tem aquelas quantidades ali para todo mundo, né? Então você acaba que para alguns pacientes, por exemplo, eu tenho pacientes que moram no exterior. Isso é muito bom porque lá eles têm uma dificuldade de manipulação, de encontrar alguns produtos. Inclusive, meus pacientes da Europa estão muito bem assistidos, que lá tem Vitafor, né? É verdade, eles conseguem comprar pelo site, então é bem bacana. E para esses pacientes, ou pacientes que moram no interior, assim, que tem uma dificuldade de encontrar alguns produtos, a gente acaba fazendo essa prescrição, né? Mas para a vida toda, assim, coloca debaixo do braço e esquece, né? Não é interessante. Por isso que a gente também solicita os exames, a gente analisa para ver como que tá, porque, por exemplo, eu tenho um paciente que eu quero suplementar a vitamina D, mas ele tá com cálcio super alto, né? E aí como é que eu faço se tem os dois na mesma composição? Então por isso que a gente precisa fazer esse acompanhamento para ver qual é o mais indicado, para ver qual é o indicado, exatamente. E às vezes vem aquela fala, mas quando eu tomo, meu cabelo para de cair, quando eu tiro, ele começa a cair. Criatura, que você não tá comendo o negócio. Se você tem benefício tomando a vitamina, é porque está faltando na sua alimentação. Então isso é muito importante de falar, né? A gente está falando muito de suplemento, mas a base da nossa vida é uma alimentação equilibrada, saudável, mais natural. Isso é a nossa base. E aí depois a gente vai colocando a cereja no bolo, complementando o que é necessário. Das carências, né? Então é importante a gente tomar bastante cuidado com isso. A suplementação, ela vem como a cereja do bolo, né? Exceto em atletas, que também né? Estão fora, né? Eles estão fora, assim, disso aqui. Mas quando a gente pensa numa suplementação, a gente sempre pensa na alimentação, de forma geral, já prontinha, né? Então, eu já estou oferecendo compostos bioativos para o meu paciente, uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, independendo de que paciente está ali na minha frente, e eu quero fornecer para aquele paciente, o paciente, no caso que eu falei da endometriose, ele está muito inflamado. Só via alimentar eu não consigo diminuir essa inflamação. Então eu preciso prescrever o ômega, eu preciso, um paciente que está muito intoxicado, está com muito bisfenol, tenho que suplementar o Synfor, que vai ajudar muito nessa eliminação, né, do bisfenol. Então assim, tem coisa que só na alimentação a gente não consegue, e aí foi o que ela falou, né? Tem coisa que na cápsula a gente não consegue, que é só na alimentação, e tem coisa que na alimentação a gente também não consegue, que a gente tem que ter uma suplementação para a gente ter um efeito ótimo. Perfeito. E quando a gente vê que o paciente entende isso, né? Que eu preciso mudar a minha base e não colocar a minha expectativa no suplemento, isso é muito, muito interessante a gente ver na prática que é o que dá certo. Só alegria. Bom, só alegria. E aí a gente falou em todo o episódio em relação a essa questão da qualidade do suplemento, né? Pra gente fazer um resumão. Quais são as dicas que vocês dão para quem tá lá em casa escolher um suplemento bacana, né? Para utilizar? O que a gente tem que prestar atenção? Aproveite o QR Code. Eu acho que primeiro ele precisa procurar um bom profissional, né? Para que ele realmente vá comprar o suplemento que ele precisa, né? Então, assim, ao invés dele ir numa loja e sair procurando tudo que ele acha ou que o próprio vendedor está indicando, às vezes, para bater a meta, né? Procura lá um profissional que ele vai te orientar de forma adequada. E se ele é um bom profissional, ele também vai te indicar
as melhores marcas, né? O que eu gosto muito, eu sou suspeita de falar da Vitafor, né? Mas quando a gente conhece de perto, você conhece o processamento. Gente, a forma com que você recebe a matéria-prima, até a forma com que você entrega o produto final, isso é muito importante, né? A seriedade, o cuidado que eles têm com o prescritor também, isso é muito importante. Eu acho que quando o profissional ele tem essa segurança, o seu paciente ele se sente seguro também. Então, já recebi inúmeras vezes prescrições de alguns médicos que o médico falava, não, você não vai tomar isso. Eu virava para o meu paciente, não, você vai tomar por isso, ele vai fazer efeito aqui, assim, assado. E o paciente sai de lá super seguro. E ele acaba tendo autonomia daquilo, né? Ele sabe o que ele está tomando. Porque você não vai colocar qualquer coisa dentro do seu corpo. Então, isso é muito importante, você mostrar por que ele tem que comprar e não B. Foi o que ela falou, olha, tem que ter o selo, a embalagem tem que ser assim. Se você não explica, ele vai achar assim, qualquer um dá, né? Porque ele não sentiu essa segurança de você, profissional, que está indicando. Então, isso é muito importante, você passar essa segurança. A qualidade, eu acho que para deixar a mensagem, sim, é olhar os ingredientes, olhar do que aquele produto é feito, qual é a procedência, como a gente falou aqui, a gente gosta muito da procedência da Vitafor. Eu conheço a fábrica, eu fui convidada para ir lá, sei como é feito tudo, então isso nos traz segurança para vir aqui falar, né? Colocar a Vitafor como uma das principais marcas ali nas nossas prescrições, a gente dá outras opções porque isso é ético também para nós, mas os próprios pacientes já têm uma tendência de entender que é um produto bom. Então leia, o que tem ali dentro? O que eu estou consumindo, né? Evita coisas assim que tem corante, conservante, açúcar, que não tem necessidade de ter, na maioria deles não tem necessidade de ter isso, né? E às vezes você vê lá, botaram açúcar aqui, e aí tem lactose, tem talco, tem isso, tem aquilo. Tem até talco, gente. Leia. Legal. Beleza, então, meninas. Bom, em agradecimento, né, por esse bate-papo, por esse momento de troca, o nosso patrocinador que adora animar vocês. E a gente adora ser mandou um presentão, gente. Pode abrir aqui para o pessoal ficar não ficar curioso, ver o que a gente ganhou. Vou esperar ele, a gente abre tudo. Vocês sabem que eu tenho uma história com o Synthfor, né? Eu criei um produto baseado nele. Eu tinha tem mais aqui. Essa sacola linda, brilhante. Gente, essa sacola. Nós estamos que nem criança no Natal. Tá chegando o Natal. Vamos lá, vocês não estão mostrando. Esse é o meu. Eu sou fã desse produto, eu sou fã do Primor. Ele tem creatina e whey junto, né? Já vem tudo junto. Eu acho que geral não, aqui ó. Pra idosa, você falou pra idosa aqui, ó. Como colágeno beauty, esse é uma delícia, esse aqui maçã e canela. Gente, eu sou fã desse produto. Esse é uma delícia. Do sabor. Como falasse do whey, eu gosto desse. E eu tomo muito colágeno com água quente, eu amo. Eu só tomo água quente. Tipo um chá? Tipo um chazinho. E eu tomo geralmente, porque de noite eu tô muito cansada, eu tomo muito no intervalo, assim como um lanchinho da manhã. Porque é o horário que eu mais consigo colocar, apesar de a gente, né, saber que à noite talvez a absorção é melhor. Mas eu uso ele como um lanche da manhã porque eu tô atendendo a manhã inteira, então eu acabo colocando ele como lanche. Gente, muito quentinho. E tem aquele sabor de maçã com canela, né? Esse aqui. Esse que bom, meninas. Muito bom. E aí a gente queria que vocês deixassem como que o pessoal, né, encontra vocês aí, um contato, deixem seus contatos. Paty, quer começar? Com certeza. Podem me encontrar no Instagram, é @patriciakelly, 2 L's e y.nutri. Da onde você é, Paty? Palmas Tocantins. Inclusive, mandar um help aqui pro pessoal de Palmas. Exatamente, olha que honra. Muito bom, viu? Você, Lô? Bom, se botar o meu nome só aparece eu, né? É um nome difícil, é Iluze, escreve Helouse, é Iluze Stanutri. Bota lá o meu nomezinho que você me acha. Eu sou manezinha da ilha de Florianópolis, mas hoje moro em Blumenau já há 15 anos, estou lá nos alemãozinhos lá que gosto de comer. E
Trabalho nas redes sociais muito com educação nutricional, faço atendimento clínico e agora o meu foco tem sido muito, que eu acho que os pacientes vão procurando a gente, né? O perfil de pacientes. Menopausa. Então hoje eu tenho um produto online para mulheres na menopausa, de emagrecimento. Estou me aventurando aí no marketing digital. Amém! Estudando é difícil, mas um dia vai. Gente, eu sou de Brasília, Selma. Eu atendo lá na região de Águas Claras. Pertinho, a gente sempre fala pertinho da estação do metrô, porque Brasília é um mundo enorme. Então, eu trabalho num bairro assim, onde muito trânsito. Então, tem o metrô ali pertinho. Na Clínica Nutrite é o meu cantinho abençoado ali por Deus. Um espaçozinho bem gostoso. Lá nós temos várias especialidades. Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar bem grande, médico, endocrinologista, psicólogo, fono, então terapeuta ocupacional. Então, tudo que vocês precisarem, tá lá. Vou deixar meu Instagram, selma_rn_nutricionista. Vocês me acham lá bem facinho. Lá tem todos os contatos da clínica e das especialidades também. Legal. O nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, comente e siga o nosso patrocinador, @VitaForNutrientes, nas principais plataformas digitais. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que o pessoal tirou todas as dúvidas, né? Foi super importante. E vamos aproveitar esse momento para fazer um brinde super especial. Vamos lá? Vamos lá, gente. Obrigada pela participação, viu? Bem, Super bem, pessoal.